Boa noite, pessoal. Estou aqui fazendo os últimos testes para a gente poder fazer nossa live. Sempre tem esses probleminhas aqui de última hora aqui para poder fazer a live, mas já já a gente acerta e consegue entrar aqui ao vivo para poder fazer uma transmissão muito bacana para vocês. A história de hoje vai ser incrível. Tenho certeza que vai impactar todos vocês. Só um segundo. Vamos lá. Fala, meu camarada. Finalmente deu certo. Beleza. Rapaz, esse negócio aqui do Instagram sempre tem essa treta de configurações aqui, mas beleza, que bom que deu certo. E, em primeiro lugar, quero te agradecer. O pessoal vai começar a chegar daqui a pouco, então vamos trocando uma ideia aqui rápida antes de começar de fato a nossa transmissão, nossa live. Beleza. Eu costumo dizer o seguinte: desde quando eu comecei a trabalhar com essa história de concurso público em 2008, né, e ao longo do tempo que eu fui galgando outras posições ali de trabalho, especialmente no que diz respeito à questão da mentoria, que começou há 7 anos. Esse ano estou completando o 7º ano aqui de trabalho com a mentoria. Desde o princípio eu venho buscando uma coisa que eu acho que é fundamental na vida de todos, que é escrever uma história. Então, lá no começo, eu já fiz uma live, inclusive, contando um pouco da minha vida pessoal, né? Então, quando eu decidi fazer o Instituto Militar de Engenharia lá atrás, né? Há muitos anos atrás, a minha decisão foi baseada numa frase que eu li lá no Manual do Candidato, que dizia assim: se você quer deixar de contar história e fazer história, venha para o IME. Quando eu vi aquele negócio, cara, estava em dúvida na época, né, entre fazer o ITA e fazer o IME. Quando eu vi aquele negócio, não tem mais dúvida, eu vou para esse lugar aqui. O pitch que eles fizeram, a copy, né, que estão resumido ali numa frase, num slogan, me cativou de uma forma que eu não pude deixar de optar por eles. E ao longo da minha trajetória eu vou tentando fazer isso, né, ajudar as pessoas a contarem suas histórias também. Hoje à noite, né, na nossa live aqui, nós vamos com certeza contar uma história muito bonita. Sua história, sua trajetória que você veio construindo, com certeza teve um coroamento espetacular. Eu nem sei se você ainda vai querer um dia fazer algum outro concurso, né, mas eu acho assim, a história que você já construiu até aqui é soberba, né? Então, quero te dar os parabéns e, especialmente, né, te agradecer pelo convite. Já tem algum tempo que era para a gente ter começado, feito esse nosso bate-papo, né? Eu já tinha conversado contigo para a gente fazer, mas estava numa época muito intensa, de muito concurso acontecendo, e eu imaginei que naquela ocasião. O que acontece? Naquela ocasião, com o pessoal tão assoberbado de coisa para estudar, tem gente que, cara, né, o cara ia querer muito assistir a live, só que entre assistir a live e fazer a revisão da prova que vai acontecer domingo, o que tu acha que o cara vai fazer? Não tem jeito, né? E eu entendo. E aí, assim, perde um pouco do propósito, né? Você, mais de qualquer outra pessoa, sabe muito bem do que eu estou falando. E perde um pouco do propósito, porque a finalidade dessas lives que eu faço é justamente pegar histórias, né, do pessoal que conseguiu chegar lá e trazer para a realidade das pessoas. Cara, é possível, mas você tem que fazer a sua parte. Tem todo, não é nada daquilo que o pessoal tenta vender na internet para gente, de que eu encontrei um cara agora recentemente que o cara tava com um papo de que você conseguia passar na prova sem saber nada, pô.
Ah, Aí eu fiquei, pelo amor de Deus, cara. segue. Não é possível que tenha alguém comprando uma porcaria dessa. E pior que ainda tem, né? Sempre Tem, aparece cara. alguém Então, comprando essas felizmente tem coisas. muito que compra. Então, Denis, em primeiro lugar, eu quero te agradecer profundamente aqui por ter aceitado o convite. Foi um prazer trabalhar contigo, né, dentro das vezes que nós tivemos a oportunidade disso acontecer. Foi uma satisfação, você é um cara muito dedicado, disciplinado. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso ao longo da nossa live, mas foi uma honra realmente, de fato, poder ter trabalhado contigo e especialmente ter visto esse caminhar todo, né? Desde quando você me procurou a primeira vez, a gente vai comentar um pouco mais sobre isso também mais adiante, e até chegar nesse momento, né, que você me procurou, decidido, cara, eu quero fazer essa parada aqui, vamos fazer uma última volta aqui na pista para chegar nesse objetivo final. E aí, assim, para o pessoal já começar a te conhecer, né? O pessoal está começando a entrar agora, então pode ficar tranquilo, vá contando aí. Conte para nós aí como é que foi sua trajetória de concurseiro, né? Desde quando você começou, né? Vá passando aí pelos concursos que você fez, pelo que você achar que é mais interessante para o pessoal lhe conhecer melhor. Tá. Então, assim, para quem não me conhece, né, meu nome é Denis Santos. Hoje eu tô com 29 anos e a minha trajetória em concurso público começou assim, ainda era um pouco novo. Então, quando estava ali por volta dos 19 anos, né, eu conheci, né, essa área, né, do concurso público por meio de um amigo. E aí, assim, a princípio, né, antigamente a minha outra mentalidade de antes era que concurso público era carta marcada, né? Aquelas pessoas que passavam ali, tipo assim, aquele que pensava assim, aquelas vagas ali já estão garantidas, né? Já Já tem está decidido pessoas ali que quem vai ser. já está decidido quem vai ser. Aí quando tinha algum concurso menor, assim, esse concurso aqui você já tem as pessoas certas ali que vão ocupar, ou já tem pessoas que já estão muito tempo estudando, né, tem um conhecimento bem grande, né, e vão conseguir aquelas vagas. Então, eu particularmente me achava apenas um número ali para somar, né, que não conseguiria algo assim, porque para mim o concurso era algo grandioso. Na verdade, eu não entendia muito, né, o que era o concurso público, não entendia muito assim como é a atividade de servidor público, como todo mundo, né? Às vezes a gente quando comecei a estudar, por exemplo, parte de direito administrativo, constitucional, assim, eu vi que eu não sabia nada da administração pública, né? E aí a gente vai aprendendo. Então, quando eu comecei a estudar, na verdade, foi por questão de desespero, né? Eu, assim, não venho de uma família rica, né? Minha mãe é dona de casa, meu pai é carpinteiro. E, assim, a nossa renda, assim, não era tão grande, mas também a gente nunca passou necessidade. Mas chegou um período, assim, que as coisas estavam apertando, entendeu? Então, aqui em casa nós somos 5 pessoas. E, na época, eu estava começando, né, minha graduação, fazia licenciatura em informática no Instituto Federal daqui, e, e eu era assim meio louco assim para estudar, né? Na época eu fazia esse curso superior, fazia 2 cursos técnicos, então praticamente saía de casa aqui acordava 5 horas da manhã, saía 6 horas para pegar ônibus e voltava praticamente 10 horas da noite. Só nessa vida aí estudando, né? E aí, quando chegou num período ali, que eu estava ali na faculdade, logo no início ali do curso, primeiro semestre, vi que o negócio estava apertando, né? Tipo assim, meus pais nunca falaram assim, ó, meu filho, você precisa trabalhar para ajudar em casa. Não. Eles sempre priorizaram, né, os nossos estudos, né? Tanto o meu como do meu irmão. Porém, tipo, eu me senti na necessidade de contribuir, né? E aqui, assim, Macapá, assim, para quem não conhece, é um pouco complicado de conseguir, assim, um emprego bom, assim, empresa privada. Porque, geralmente, as empresas, ela tem esse costume de querer que a pessoa, ela tenha uma experiência, né? Mas você quer trabalhar, mas você não tem a experiência, né? Você quer ter Como essa é que você experiência, vai mas contratar alguém que não tem experiência, mas se você não der oportunidade, ninguém vai ter aí experiência, né? ninguém vai ter experiência. Então, aqui é um negócio complicado. E, assim, a gente nunca teve influência política, então era muito difícil, né? A gente conseguir, assim, algum emprego, principalmente na área, assim, que eu gostava, né? Porque eu estava em formação na área de TI e dificilmente a gente conseguia. Então, basicamente, no início ali do meu curso, eu vivia de bolsa, né? Tinha bolsa de iniciação científica, algumas bolsas que o Instituto oferecia. E aí chegou um tempo
lá que realmente eu vi que estava precisando de um emprego e como eu estudava, seria bem complicado conseguir um emprego numa empresa privada por causa da questão do horário, né? E aí aí na época, acho que isso foi em 2015, foi em 2015, surgiu, né, o edital do concurso público do Instituto Federal, né, onde eu já trabalhava, estava ali, eu acho que no segundo semestre do meu curso, e aí saiu esse edital. E aí tinha um cargo lá que era para técnico em tecnologia da informação e técnico em laboratório na área de informática, eram os 2 cargos de nível médio ali para a área de TI. E aí, como eu já tinha finalizado meus cursos técnicos, eu vi ali uma oportunidade, né? E assim, na época o salário, acho que eram R$ 2.300, mas para quem não tinha, nada, Você né? tá doido? Com Aquilo ali, certeza. para mim, assim, era algo maravilhoso já. Né? E, claro, naquela época também R$ 2.300 era muita coisa também. Então, aí eu fui conversando, né, com um amigo meu, ele foi me explicando, né, como era. Falou, não, mãe, faz, ele já era concursado aqui do estado, né? E aí ele foi mostrando, né, como é essa vida no serviço público, me apresentou o famoso portal da transparência, né, que todo concurseiro gosta de estar fuçando para ver quanto é que ganha determinada pessoa ali que já tem um tempo de carreira. Então ali a gente começou ali a verificar na questão de salário, que muitas vezes a gente vê ali que está no edital, mas nem sempre que está no edital é aquilo que realmente a gente vai receber, né? Tem muitos benefícios ali por trás, e às Sem vezes dúvida. aí o portal da transparência às vezes me mostra ali um pouco da realidade. Então é quando eu comecei a ver aquilo ali, eu fiquei impressionado. Eu falei, caramba, se eu passar nesse concurso eu vou ganhar tudo isso aqui. E aí foi isso que me deu um gás. E aí eu comecei a estudar. Só que aí na época não tinha assinatura em nenhuma plataforma, não tinha esse acesso porque também era caro, né? E aí não tinha condição de estar pagando. E aí eu estudei, mas eu estudava assim da minha forma, era aquela coisa bem louca. Pegava assim, peguei o edital para ler, né? E aí a minha dinâmica na época era fazer uma disciplina, toda essa disciplina, fechava essa disciplina, pulava para outra. Então, eu ia fazendo dessa forma. Tipo, começava a rede de Chegou computador, na estudava terceira matéria e tudo. não lembra mais da primeira. Então ia seguido, assim. Então, só passava por uma próxima disciplina depois que eu finalizasse uma outra. E aí eu tive um impacto muito grande. Comecei a estudar. Assim, não foi algo assim muito pesado na parte de direito, né? Mas teve algumas noções de administração pública, com 1112. E para mim, assim, isso daí era totalmente novo. Eu tive uma certa dificuldade, porque eu nunca estudei, né, essa parte de direito, mas aí eu fui estudando. Daí o que eu fazia? Via muita videoaula no YouTube, né? O YouTube, assim, salvou muito. E para o conteúdo específico, né, de informática, eu buscava a biblioteca lá no Instituto. Lá, graças a Deus, tinha uma biblioteca bem completa. E muitas das obras ali que os avaliadores costumam utilizar, lá tinha. Tipo, eu não sabia. Mas, por que parecia, eu ia dar uma rodada lá na biblioteca toda semana, pegava livro novo ali, e aí pegava esse livro, a Rede de Computadores, Tannerbal, então, Kuroso. Então, esses livros, assim, sem eu saber, né, que eram os livros que os examinadores, eles gostam de pegar, mas eu pegava para eu li tudo. Esses livros, assim, parte de rede, arquitetura de computadores, e aí fui estudando assim, né, dessa forma. Era lendo livros e videoaula. Lendo livros e videoaulas nessa dinâmica. Matava uma disciplina todinha e ia seguindo até, né, conseguir matar o conteúdo todo. E aí eu me inscrevi, né, nesse concurso com o cargo foi técnico em laboratório na área de informática. E nessa dinâmica louca, assim, graças a Deus deu certo, né? Eu fiquei lá eram 3 vagas, fiquei em segundo lugar. E assim, para mim, isso aí foi uma maior felicidade, né? A gente ver o nosso nome no diário, passar por toda essa dinâmica, né? Esse processo aí de ficar esperando a convocação, vai fazer exame médico lá, tu encontra várias pessoas, todo mundo ali na correria, se ajudando. Então, assim, esse momento, assim, antes da posse, assim, é algo, assim, bem legal, assim, porque
a gente fica emocionado e ansioso, né, na espera da posse, a gente vai encontrando outras pessoas, assim, conversando, trocando ideia, então é um processo, assim, eu acho que todo mundo, assim, que tá hoje se esforçando para passar em um concurso vai viver e vai entender como é muito bacana mesmo. Aí, então, eu comecei a trabalhar, né, lá no Instituto, então, como era um órgão que funcionava nos 3 horários, então eu consegui essa flexibilidade de trabalhar tarde e noite e continuar minha graduação de manhã. Então, eu estudava de manhã Excelente, excelente. no Instituto, e aí tarde e noite eu trabalhava ali como técnico em laboratório, dando suporte nos laboratórios de informática lá do Instituto. Então, era um cargo de nível técnico. Então, nessa época aí eu dei uma parada, né? Eu comecei a ganhar dinheiro, né? Como todo concurseiro, faz o seu primeiro concurso, né? Viu aquele dinheiro bacana, assim, aí já dá aquela sossegada, né? A gente, às vezes acontece, isso é uma falha, às vezes Essa nossa, né? Às vezes quando a gente passa acomodação que é natural, né? para quem não tem nada, começa a ganhar o dinheiro, a gente dá uma acomodada. E aí eu fiquei, né? Fiquei um tempo acomodado, tanto é que eu estava fazendo a minha graduação, então era bem difícil também conseguir estudar para um outro concurso. Eu passava ali, estudava de manhã, tarde e noite trabalhava, às vezes de madrugada tinha que fazer os trabalhos acadêmicos, né? Pesquisa e tudo mais. Aí era bem difícil, né? Focar em outro concurso. Mas aí a minha meta era continuar ali, terminar, né? A minha graduação, finalizei. E aí quando eu finalizei, né? Eu comecei a sentir um impacto. Falei, cara, o que eu estou ganhando hoje parece que não está dando mais. Entendeu? Então já sentia assim que estava precisando de algo melhor, sabia que daqui para frente, assim, sabe, que as coisas ficam mais caras, apesar do salário ser bem razoável, né, em relação a um técnico hoje empregado em uma empresa privada, mas para mim, assim, chegou um momento assim que já não estava dando. E aí quando eu terminei a minha graduação, né, na verdade, eu tinha uma vontade muito grande de fazer o concurso para docente, né? Porque como a minha Sim. graduação é em licenciatura em informática, então eu praticamente vivi, né, a graduação, né? Então eu focava muito em desenvolver meu currículo, fazendo pesquisa, artigo, participando de eventos, justamente para prestar o concurso, né, o Instituto para o cargo de docente, né? Só que no meio do caminho, né, eu fui conhecendo outras áreas, né? Então na época surgiu ali, acho que por volta de 2017, começou a surgir ali uns boatos ali do possível concurso da Assembleia Legislativa do Estado Sim. do Amapá, né, que foi um concurso que eu fiz também. E aí, quando começou, né, a surgir essas notícias desse concurso, aí me animou, né, e eu meio que comecei a querer, né, virar esse lado, né, deixar a área da docência, né, e prestar esse concurso aí da Assembleia, né, e trabalhar nessas áreas que, na verdade, eu não conhecia, né, que eram os cargos de analista, né. Sim. Então, eu comecei, né, a focar, né, começou a sair o projeto, lá, plano de carreira, os cargos provavelmente viriam no concurso, né, remuneração, que era bem alta, né, a princípio. E aí, então, como eu era técnico, lá tinha alguns cargos de analista para TI. E lá era tudo subdividido, né? Banco de dados, segurança, redes, e Você fez para qual desenvolvimento. área? Você fez para segurança? Para segurança. E ainda tem essa, né? Eu almejava lá o cargo de nível técnico, né? Sim. E teve um cargo lá de operador de computadores, alguma coisa assim. E aí a minha meta era aquele cargo, porque eu ainda achava que cargo de analista era algo muito mais complexo e eu tinha medo de redação, né? Porque geralmente os cargos de analista, provavelmente, eu já imaginava que eles iam pedir redação. Ia ter E aí, discussível, né? que era discursiva. E aí, então, eu foquei no cargo de nível técnico, né? E aí, conversando, né, com o meu chefe na época, que até o Jurandir, que era seu mentorando também, né, ele que era meu chefe lá no Instituto, aí ele me deu alguns conselhos, né? Falou, mano, vai lá, tenta mirar em algum outro cargo lá de analista, né? Porque não é impossível não. Então ele me deu muitos conselhos, assim, me ajudou bastante. E aí eu decidi fazer o cargo de analista também, né? Então, aí veio a dúvida, né? Qual fazer? Né? Porque era tudo subdividido, não era um analista genérico. E aí eu comecei a verificar, né? Qual que estava mais viável para mim, né? Verificando o conteúdo e tudo mais.
E aí foi que eu achei para mim mais interessante o cargo de segurança, né? O cargo de segurança. E aí quando eu fui pesquisando, né, alguns conteúdos, foi aí que eu cheguei nas suas aulas, né? Nas suas aulas que na época o meu chefe lá, ele já tinha alguns pacotes, né, com algumas aulas, eu acho que era do tempo do Cátedra, acho que é bem, umas aulas bem antigas. E aí eu comecei a assistir, né, junto com ele, algumas aulas de segurança, assim, e para mim, assim, foi o máximo. E comecei a assistir, comecei a gostar, eu comecei a estudar, né, para a prova para ambos os cargos, né, tanto para o cargo de nível médio como para o cargo de segurança, mas a minha meta era o cargo de nível médio. Sim. E aí fui fazer a prova, né, a prova até que estava tranquila para o nível médio, só que veio o estudo de caso para os dois cargos, né? Então, quando eu fiz a prova de nível médio, a nível médio o estudo de caso foi no mesmo dia, de analista foi em períodos diferentes. E aconteceu, a prova objetiva de nível médio estava tranquila, só que aí eu não dei atenção para o estudo de caso, né? Eu acho que nem cheguei a parar para pesquisar como fazer um estudo de caso. E eu quebrei a cara. Quebrei a cara, porque eram duas questões, né, de estudo de caso. Aí eu lembro que uma questão, eu consegui, né, avaliar 10 pontos, eu tirei um 8,5. Aí na segunda questão era uma questão assim, bem específica, eu acho que era de Excel. E aí pedia lá umas fórmulas super específicas, né, e tipo, eu não tinha uma noção, né, de como fazer um estudo de caso, né, nem como dar uma enrolada ali para me tirar zero. E aí acabei zerando ali um item lá e eu fui desclassificado. E aí para mim foi um empate, porque quando saiu o resultado do objetivo eu estava dentro das vagas. Aí com a redação, a discursível te tirou. A discursível me tirou. Então assim, eu fiquei bem chateado, né, porque eu queria muito. Aí veio a segunda oportunidade, né, que foi o de analista, que também quando saiu o objetivo, eu fiquei ali, eu acho que se eu não me engano foi em 6º ou 7º lugar. E aí, assim, para mim, eu já parei assim para pensar, falei, caramba, eu fiquei até numa posição boa, né, numa prova de nível superior. Aí que me deu o start, assim, eu falei, não, se eu conseguir ficar numa posição aí boa, 7º lugar no concurso nesse nível, né, eu acho que eu consigo, né, se eu continuar tentando, né, eu consigo em outras oportunidades, né. E aí eu comecei. E quando quando saiu o resultado da objetiva, né, que eu vi que já ia ser desclassificado da prova de nível médio, e aí foi marcado um outro período para a prova discursiva. E aí, esse período da prova discursiva, eu lembro que ele acabou ali pegando ali o meio da pandemia, e aí essa prova discursiva ela acabou se estendendo um pouco ali para ser realizada, então demorou bastante. E aí foi nesse período aí que eu lhe procurei. Então, eu já tinha conhecido ali, quando eu comecei a estudar para o concurso, né, eu gostei das aulas, e aí comprei alguns pacotes lá do Dominando TI, né, conheci o site, né, conheci esse projeto lá, desses concursos lá voltados lá para a carreira de TI que acontecia lá em Brasília, né, e eu comecei a comprar esses pacotes, né, as aulas para os que era referência, né, na área de TI. Aí eu comprei alguns pacotes lá do Dominando TI, e eu gostei muito, né, da sua aula de segurança. E aí, como eu estava fazendo um concurso para segurança, eu vi que a minha falha foi o estudo de caso, né? Eu precisava aprender a fazer estudo de caso, eu não queria vacilar na segunda fase da prova da Assembleia. E aí foi que eu comecei a procurar, eu fui procurar para ver se você fazia a mentoria, né? Porque para mim, a minha referência em segurança era as suas aulas. E aí eu fui lá, né? Eu mandei mensagem no Instagram lá, perguntando, né, se você poderia te ajudar, né? Poderia me ajudar, né? Então foi até meio que diferente, que geralmente a mentoria ela abrange a estrutura da prova, né? Só que no meu caso era especificamente o estudo de caso, né? Uhum. E aí a gente começou a trabalhar, né? Começou a me mostrar, né? Como realizar, né, um estudo de caso, né? As técnicas com base na banca. E para mim, assim, isso daí foi maravilhoso, né? Porque apesar, né, de eu não ter conseguido ser nomeado lá na Assembleia, mas pelo menos eu não zerei o estudo de caso. E, assim, na verdade, desde esse tempo, né, todas as provas que eu fiz, né, que tinha estudo de caso,
se tinha alguma redação, mesmo que eu não soubesse, né, o que o examinador queria, né, mas a gente desenrola ali, né, Pegou a com mãe algumas de como técnicas, se virar na situação ali, né? a gente se vira ali, mas zero não tiro mais, né, a gente Excelente. aprendi, né, com meus erros, e aí depois que a gente pega o esquema, assim, dificilmente a gente consegue zerar o mais possível. Beleza, vamos lá, olha só. A segunda pergunta que eu ia fazer, você já acabou respondendo, que era justamente como é que você conseguiu chegar até mim. Pelo que você falou, foi por conta das aulas do Dominando TI, né? Isso. Do que você já vinha assistindo ali. Infelizmente, o Dominando TI não existe mais, mas eu acredito que foi um canal fundamental ali para ajudar um monte de gente. Você foi um dos que conseguiu evoluir o seu conhecimento ali a partir das aulas do Dominando TI, então acredito que foi uma ferramenta poderosa que ajudou muita gente a conquistar seus sonhos, né? E Com aí, vamos lá. certeza. Além você agora acabou de citar que você teve uma aprovação inicial, num cargo mais modesto, né? Isso. Você bateu na trave no cargo de analista da Assembleia Legislativa do Amapá, mas você teve outras aprovações, além da que a gente vai discutir já já, que é a do TJ do Amapá. Quais foram as Isso. outras aprovações que você teve? Teve a do TJ do Rio, que a gente vai comentar também, e o que mais? Pode elencar Então, as aprovações. então, além dessa minha primeira aprovação, né, que foi o primeiro concurso, foi do Instituto Federal do Amapá, bati na trave na Assembleia, e após esse, eu acredito que o concurso em seguida foi o do Tribunal de Justiça, né, do Rio de Janeiro, que foi eu não lembro Foi 21. especificamente o ano que foi Foi realizado, 21. foi 2020, Foi 2021, foi por aí. 2020, dezembro eu de acho. 2021 ou foi janeiro de 22? Quando essas coisas? Aí eu fiz essa CJRJ, fui aprovado lá. Na época eu não fiquei dentro das vagas, mas é um concurso que zerou o cadastro em reserva. Acho que a gente vai comentar mais à frente. Isso. Então, além desse, né, fui aprovado também lá no Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Só que lá era um concurso lá de cadastro em reserva. Na verdade, foi um concurso bem demorado. Agora que eles começaram a primeira convocação, provavelmente também vão convocar lá. Teve da Secretaria de Educação aqui do Estado do Amapá, o cargo de professor de informática, né? Inclusive esse foi um concurso assim, que eu fiz, não estava focado para fazer ele, estava focado para fazer outros concursos, mas era um concurso de informática, né? Um concurso de TI, FGV, e aí eu me senti na obrigação de fazer a prova para testar meus conhecimentos, né? Para outra prova que eu ia fazer. Fui lá, deu certo, fiquei em segundo lugar dentro das vagas também. Inclusive, é um outro cargo também que eu exerço, né? Eu estou ativo ainda com esse cargo. Aí veio o concurso da Universidade do Estado do Amapá. Inclusive, esse daí foi uma aventura, porque foi um concurso que eu fiz que não foi para a área de TI. Né? Foi um concurso que ele era na área de analista, transcritor e revisor de Braille. Para quem não conhece essa área, é o profissional ali que ele dá suporte às pessoas com deficiência visual. Só que aí, como eu era licenciado em informática, eu tive essa formação, né, em Braille na minha graduação, então eu tinha o conhecimento, tinha a formação para fazer esse cargo. Aí eu tentei fazer, né, fui fazer, né, achei bem tranquilo o conteúdo, né, então assim, foi apesar de estar sempre estudando para TI, né, mas surgiu esse concurso porque, na época, as áreas de TI lá eram bem específicas em relação ao diploma. Então, eu não me encaixava, meu diploma de licenciatura não se encaixava em nenhum cargo de TI. E era um concurso bom, né? A única que me encaixava era o dessa área, né? E é uma área bem interessante também, eu gosto bastante. E aí eu fiz esse concurso, né? Utilizando as nossas técnicas da mentoria. E esse concurso aí foi um concurso assim que foi surpreendente o resultado. Eu consegui 93% da prova, somando prova objetiva com a discursiva. E por incrível que pareça, o percentual da minha prova foi o mesmo percentual do meu acompanhamento de resolução de questões lá na nossa planilha. Entendeu? Então, Maravilha. sempre eu buscava ali os 90, 93, bateu certinho, 93% das últimas 2 semanas, né, foi o meu
minha quantidade de acertos na prova, né? Contando a objetiva e discursiva. Então, assim, foi um notão mesmo, né? E aí, além, né, da UEAP, aí teve esse concurso agora, né, que foi o último do TJAP. Então, ao todo foram esses, né? IFAP, TJRJ, MPMS, CED e TJAP agora. E o TJ do Amapá. Beleza. E, Agora vamos entrar de fato nessa história aí do TJ do Rio de Janeiro, porque o que acontece, né? Eu fiz inclusive a chamada para essa nossa live baseado nesse fato, né? Porque eu mesmo fiquei bastante surpreso, não que eu duvidasse da sua capacidade, de forma alguma. Eu conheço meus sim, mentorados, eu já tinha comentado com você, cara, você tem um potencial incrível. Lá na época da Assembleia Legislativa do Amapá, eu já tinha falado, cara, você tem um potencial incrível. Pelo que eu já vi que você conseguiu desempenhar, você me mandava discursivos, lembra que eu comentava o que você sim, tinha que colocar? Eu já percebi um potencial muito grande de você. E eu sempre lhe incentivei, não deixa de estudar, continua, porque você é só uma questão de ajuste fino ali, tem algum acertinho que tem que ser feito, mas se você não esmorecer, você vai conseguir. Eu penso assim, cara, hoje, depois de 7 anos aqui, mentorando um monte de gente, esse semestre, eu vou, daqui a pouco, quando sair mais alguns resultados, eu estou esperando sair o resultado do CNU e do Banco Central, eu vou começar a fazer uma sequência de lives com uma galera que foi aprovada ao longo desse semestre, e é muita gente, graças a Deus. É, algumas dessas pessoas, elas bateram na trave em algumas ocasiões, eu tive que fazer esse trabalho também de incentivar, cara, não desiste, não para, porque assim, se você pensar bem, o último que entra, o último nomeado, ele está na frente de todo mundo que desistiu. é Então, verdade. o grande segredo é não desistir. Esse é o grande segredo. O primeiro grande segredo é não desistir. Se você quiser saber por que você precisa ser aprovado, não desista. Ponto. É, Se você não desistir, né, persistir, continuar estudando, obviamente, não adianta que o não desistir aqui está acompanhado de fazer sua parte, de estudar, se empenhar. Agora, existem os atalhos. Né? Os atalhos são o que a gente faz aqui na mentoria. Como você acabou de dizer, você usou as técnicas que você aprendeu aqui nessa prova, que não era a prova que você estivesse focado, mas foi lá e teve um notasse de mais de 90% de acerto. E, notadamente, isso aí, cara, é muito, muito raro de acontecer. Da minha estatística aqui, que acompanho gente há muito tempo sendo aprovado, normal de concurso dos primeiros colocados é 85% de acerto, 80, 85, perto de 90, mais 90%, cara, é muito, muito raro. Já vi alguns casos, mas é ponto fora da curva, como foi o seu caso. E aí, o que aconteceu? Eu tenho uma outra mentorada que também passou nesse concurso do TJ do Rio, e ela se eu não me engano, ela me mandou uma planilha com o nome das pessoas. Eu identifiquei seu nome, né? Disse, cara, esse cara tem um mentorado meu aqui do cargo de segurança. E ela estava, acho que, montando um grupo lá do pessoal dos aprovados para resolver coisas, etc, não sei o quê. E aí ela disse, pô, vê lá com ele, se ele vai assumir e tal. Acho que você lembra que eu mandei mensagem perguntando se você lembro, ia. lembro. Aí acho que já estava rolando a conversa de que ia ter o concurso aí do TJ do Amapá, e aí você falou que não ia assumir, se eu não me engano, foi uma coisa assim, você ficou de pensar, e aí você decidiu, não, não Pô, vou, tipo, uma coisa assim, né? Então vamos lá, o que eu quero que você conte para o pessoal entender melhor? Quais foram os motivos que fizeram com que você tomasse essa decisão, que eu acredito que quase ninguém teria a coragem de tomar, mesmo sabendo que você está vislumbrando aqui um concurso que é para morar em casa, né, continuar morando perto da sua família, das pessoas que você gosta, etc. Eu sei que tinha já esse concurso aí da área de ensino, que você já tinha conseguido lograr isso, já tinha ali uma estabilidade que te garantia, mas, de fato, assim, qual foi a sua mentalidade? O que que você pensou? Por que que você confiou? E outra coisa importante, né, o concurso do TJ do Rio foi uma prova do Sebrasp, e você foi. agora estava disposto a enfrentar uma prova da FGV que vem fazendo provas uma prova após a outra mais difíceis, né? Assim, provas que têm um grau de dificuldade hoje, eu considero que as provas da FGV são mais difíceis que as provas do Sebrasp. Então, o que que fez com que você tivesse essa confiança para dizer, não, Ah. não vou abrir mão de tentar aqui, não? O que que foi? Então, quando eu fui convocado lá para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para mim assim foi uma felicidade muito grande, porque é um concurso assim que
realmente eu estava muito animado. Na verdade, eu estava bem confiante, né, que eu seria convocado, apesar de não ter ficado ali dentro das vagas, né. Eu já tinha feito toda uma análise, né, dos concursos anteriores, né, e vi que ali eles tinham uma necessidade muito grande de convocar pessoas de TI. Então, eu já sabia que seria um concurso direcionado para a área de TI. Tanto é que quando saiu o edital, tinha uma quantidade minúscula de vaga para TI. E depois eles retificaram, assim, praticamente triplicaram as vagas para TI imediata. Então, era um concurso assim, que tinha tudo para chamar muita gente para TI. Então, quando eu fui convocado, assim, para mim foi uma felicidade muito grande. Eu queria muito assumir, né? Eu queria muito assumir lá o carro, queria tomar posse, porque para mim trabalhar nessa área, né, na qual eu estava me dedicando a fazer concurso, assim, era um grande sonho, né? Estou trabalhando principalmente no tribunal com aquela dimensão, né, que é o Tribunal do Rio de Janeiro. Então, assim, mesmo que eu não fosse ficar, né, muito tempo lá, mas eu queria realmente viver essa experiência lá, né, essa experiência nova na área de TI. Então, o que fez, né, eu desistir, né, da prova foi colocar na balança, né? Apesar de lá no Rio de Janeiro, né, teria uma experiência, com certeza seria uma experiência maravilhosa, né? E aprender muito, eu acho que com certeza seria uma grande faculdade, né, ali no Tribunal de Justiça, a infraestrutura que eles têm lá. Então, assim, a minha animação era grande. Remuneração também, né, porque eu ganhava na época lá, praticamente meu salário ia quadruplicar. Então, assim, foi um ponto assim, que também me fazia muito querer ir. Só que aí, como eu fui convocado lá, né, nesse mesmo ano eu já tinha feito, né, alguns outros concursos, que foi o concurso do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, lá eu tinha ficado em terceiro lugar, o concurso da Secretaria de Educação aqui do Estado, que era um concurso que eu já tinha sido aprovado, e quando me convocaram, eu já estava no processo aí de fase documental, e o concurso da UEAP, que também tinha sido aprovado, já tinha saído o resultado. E aí eu coloquei na balança, né? Na verdade, eu não pensava na possibilidade de acúmulo de cargos. Né? Eu não pensava nisso. Eu fiz o concurso para professor. E aí, quando eu fiz o concurso para professor, fui aprovado. Aí que eu parei para pensar, né? Algumas pessoas comentando. Falei, aí, mano, tu vai acumular? Aí eu falei, como assim? Pode acumular, até técnico e tal. Aí que eu parei para pensar, falei, rapaz, pior que dá, né, para acumular. E aí foi que deu o start, né? E eu comecei a jogar isso na balança, né? Nessa possibilidade de acumulação de cargos. Então, na época, eu ainda estava aqui no Instituto Federal. Aí fui aprovado, já estava ali na fase de entrega documental. Então, o objetivo ali era acumular, né, o meu cargo ali, tanto de técnico como de professor. E aí fui colocando na ponta do lápis, assim, vi que ia ficar com uma remuneração bem interessante. Aí, como fui aprovado no outro concurso que foi da UEAP, que o salário lá já era analista, era um salário bem maior. E aí eu fiz as somas, né, dos vencimentos ali para ver como é que seria, né. Então, calculei ali a remuneração do cargo de analista junto com o professor, né? Então, eu vi assim que era uma remuneração que ficaria bem interessante, né, para viver aqui no estado onde eu já estou, né, perto da família. E aí foi isso assim que me fez eu ficar, né? Falei, não, eu vou deixar o PJJ, né? Apesar de ser um grande sonho, né, de trabalhar na área na qual eu já estava estudando, né? Estava desde 2019, só batendo ali no concurso de segurança, né? Eu falei, não, vou deixar, vou assumir da UEAP, que não era o concurso da minha área, né? Não era especificamente de TI, mas aí deixei, né, para lá, assumi o EAP, CED e acumulei os dois. Então, assim, apesar de ter segurado ali os dois, eu falei, não, eu vou ficar com esses dois concursos aqui, e isso de uma certa forma já deu assim já foi assim, uma transformação assim na minha vida, né? Porque foram concursos assim que pagam bem, né? Então assim, para quem era ali um cargo de nível médio, então assim foi uma transformação muito grande na minha remuneração. Então isso daí me ajudou bastante, né? Melhorou muito a minha vida. E mas eu falei finalmente você pode ajudar também sua família também, né? também, com certeza.
E aí, quando aí eu assumi esse, mas tipo, fiz uma promessa, assim, eu falei, olha, eu vou assumir, mas não vou desistir, né? Eu não vou desistir, eu vou continuar tentando. Vou continuar tentando, porque eu não vou jogar todos esses anos fora, assim, e parar aqui, né? Desde 2019, estudando para a área de TI, estudando concurso de segurança. Eu falei, não, cara, eu vou continuar. E aí foi que a gente já sabia, né, que seria o concurso daqui, do TJ, né? E aí tudo isso eu fui analisando. Eu falei, não, eu vou ficar aqui, né? Eu vou deixar o TJRJ para lá, apesar de ser algo interessante, né? Que seria muito bom para mim. Mas vi que ia ter oportunidade, eu também estava preparado, porque nesse período eu nunca parei de estudar. Nunca parei de É isso estudar. mesmo. Eu quero aproveitar esse comentário seu. Você, nesse período, você não pode estudar, e eu queria saber como é que era a sua rotina. Como é que você vinha se preparando? Você já estava num É, cargo ocupado, já estava trabalhando, portanto, né? E aí, como é que você conseguia separar tempo para estudar? Quantas matérias você estudava por dia? Como era a sua rotina? então, quando a gente começou, né, a mentoria, a gente sempre colocava ali 4 disciplinas para estudar por dia. Então, a princípio, assim, no início dos estudos, foi bem difícil. Eu lembro até que teve um vídeo que você postou, acho que foi no final do ano, falando uma certa palavra, né, que era sobre escolhas. Então, é algo assim que eu acho que poucas pessoas conseguem. Né? Às vezes as pessoas me perguntam hoje assim, como é que você consegue passar em tanto concurso? Aí eu falo, cara, simplesmente a escolha que eu fiz. Né? Eu escolhi, né, passar todo esse tempo, né, dedicado e focado nos estudos para o concurso público. Porque às vezes as pessoas querem fazer concurso público, mas não querem, Abrir por mão exemplo, da abdicar do sua vida. lazer, não querem priorizar não querem priorizar os estudos, né? Então, às vezes, ali tem uma festa para ir, tem uma coisa para fazer, tem uma série para maratonar. Então, às vezes, eu acho que a coisa mais difícil é você conseguir tirar, né, esses seus lazeres, né, esses vícios ali que você tem e você conseguir focar nos estudos. Olha, no meu caso, eu, assim, desde pequeno mesmo, sempre gostei muito de jogar videogame. Eu sempre, para mim, eu era viciado. Né? Às vezes chegava do trabalho e ia jogar alguma coisa. Eu ligava aqui na cal com os amigos, a gente ia jogar um CS da vida ali, alguma coisa. Então, eu jogava muito. E aí, para mim, assim, uma das maiores dificuldades foi conseguir largar isso. Às vezes chegava aqui em casa, olhava o videogame aqui, o computador aqui, abria aqui o desktop cheio de ícones de jogos e a tentação que era para abrir um ali, passar 15 minutos para dar uma relaxada, quando tu ia ver já passou 1 hora. Então, a maior dificuldade era conseguir equilibrar isso daí. É claro, também não vai deixar assim de viver, né? Não vai deixar ali Nem um dá para fazer dia isso. para fazer alguma coisa, né? E relaxar um pouco, e viver com a sua família. Isso daí não é proibido, só que a gente tem que ter um equilíbrio. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a priorizar os estudos. Então, tinha minhas metas, né? Por exemplo, 4 disciplinas para estudar. Deixava mais ou menos 1 hora de estudo em cada disciplina, né? E aí a minha meta do dia era aquilo, era estudar de segunda a sábado, 4 disciplinas todo dia. Então, depois que eu Excelente. terminava de estudar as 4 disciplinas, fazer a bateria de questão de todas as disciplinas, se eu conseguisse fazer tudo aquilo no dia, sobrasse algum tempo, aí eu ia fazer a coisa que eu gostava, né? Assistir um filme, fazer alguma coisa, entendeu? Espetacular, Então, cara. então Espetacular. a meta era essa. Então, primeiramente, priorizava, né, os meus estudos, né, consegui alcançar a minha meta. Se alcancei a minha meta, ficou com tempo livre, beleza. Se não, que na maioria das vezes, né, eu levava o dia todo para conseguir cumprir as metas, então dificilmente sobrava algum tempo ali para fazer alguma coisa, então às vezes eu terminava e ia dormir mesmo. Eu trabalhava, então eu estudava nos momentos ali ociosos, ou quando eu saía do trabalho. Então, os momentos que eu tinha para estudar, então muitas vezes não sobrava muito tempo para o lazer. Às vezes o lazer era mais final de sábado ali e o domingo todo. Domingo geralmente eu deixava um dia livre para me fazer alguma coisa. Então, dificilmente Excelente. assim no domingo eu estudava. Então, a minha rotina era essa. Muito bom, cara. Esse seu testemunho, ele vai muito ao encontro
do que eu penso, do que é realmente você se colocar num propósito e ser aprovado num concurso. O que acontece, né? Aqui na mentoria eu recebo muita gente que quer que eu ajude a pessoa a entrar no cargo público, mas não quer fazer a parte dela. Aí é impossível. Eu posso É, passar a técnica de estudo que seja, eu posso tentar motivar de todas as formas, mas se a pessoa não fizer a parte dela, não tem jeito. Não tem agora jeito. tem um outro ponto aí, Gleison. Eu não sei se algum outro mentorando ele chegou a falar isso, mas chega um momento que você se acostuma tanto a essa rotina de estudo, né, estudando todo dia. Por exemplo, eu já estava assim acostumado, então todo dia era como se fosse um trabalho, né? Tinha um horário específico, ia estudar, ia estudar. E aí chegou um tempo assim que as coisas que eu gostava de fazer antes, por exemplo, jogar um Perdeu videogame, a assim, às graça. vezes perdeu a graça. Então perdi a graça. Às vezes, quando eu tinha um tempo assim, eu falei, não, vou tentar fazer aquilo ali. Pegava aqui, ficava olhando assim, mano, Qual o parece que sentido não disso tinha. aqui? Na Qual o verdade, sentido entendo, disso? cara, eu E entendo aí, exatamente o que você está falando. Perfeito. e aí, por exemplo, quando eu dei uma pausa agora no estudo depois do TJAP, assim, é, às vezes ficava aquele negócio na cabeça, né? Quando eu tava ali, ligava a TV, assistia alguma coisa, eu ficava, pensava assim, parece que alguma coisa ficava matando na minha cabeça para mim estudar. Está Parece faltando alguma que, sei lá, coisa na sua vida, né? parece que eu tava fazendo algo errado ali assistindo o filme, né? A gente fica assim, tipo, eu passei assim por um período assim que eu tentava fazer algumas coisas assim para relaxar, né? Porque na vida era a semana toda estudando, né? E É, aí parece que alguma coisa batia na cabeça para ti que só resolvia se eu sentasse na cadeira e voltasse a estudar. Então, é, até esse processo, você passa no seu concurso, né? Esse processo aí do fim do seu estudo, né? É um processo que é um pouco é um difícil, né? Às vezes as pessoas desmame, falam, né? Esse desmame as pessoas demora, falam né? assim, quando eu passar no meu concurso, eu vou aproveitar a vida, mas tem um processo ali, tem um pedacinho ali da sua vida ali que tu vai ficar refletindo isso, principalmente pra gente que já tá há anos aí nessa rotina de estudo, né? Então parece que a nossa mente ela sente, né, o impacto quando você para, assim. Eu penso que é o seguinte, cara, no exercício físico, existe ali alguns hormônios que o organismo libera quando você executa, né, a atividade física, que você sente prazer, e eu acho que a atividade de estudar, quando você consegue desenvolver o prazer por estudar, é muito difícil você conseguir abandonar isso. E quando você está nessa rotina intensa, parece que a sua vida é aquilo. É, Você se acostuma com é, aquele negócio, você aprende a gostar daquilo, e quando você vai fazer outras coisas, parece que nada daquilo tem mais graça para você. Agora, o que eu real. recomendo, né? Para você e para os outros que vão assistir essa live, eu vou tentar jogar no YouTube depois que acabar aqui, né? Vou até ter que acelerar um pouquinho, porque a gente tem pouco tempo para falar aqui as outras perguntas, mas eu acho que é importante a pessoa tentar fazer o seguinte, cara, beleza, eu já não estou estudando mais para concurso, mas se eu já tenho já desenvolvi esse prazer de estudar, então o que eu gostaria de aprender de coisas novas agora, para continuar me desenvolvendo como pessoa, continuar me desenvolvendo como técnico e inserir isso na sua vida. Obviamente, você não precisa mais ficar 4 matérias por dia, mas você pega um É, livro, né? Pega ali pelo menos um livro para você ficar lendo sempre, para você aprender alguma coisa daquilo que você tem interesse no momento, seja desenvolvimento pessoal, seja uma coisa da área técnica que vai te fornecer o prazer de continuar aprendendo, que eu acho que é fundamental para a pessoa continuar com essa percepção de que você está fazendo algo que você de fato gosta. Deixa eu te perguntar uma isso. coisa, sobre o dia da prova. Então, assim, de forma bem objetiva, como é que foi? Você ficou tranquilo? Essa prova você já estava acostumado a fazer, já tinha feito várias, mas essa em Sim. especial, você estava tranquilo? Como é que foi? Ah, As ah, técnicas que você executou, técnica de chute, executou, uhum. deu certo, funcionou, não funcionou, roteiro da prova, como é que foi? Então, assim, a prova do TJAP assim, foi bem tranquila. Na verdade, eu já estava acostumado, né, a fazer prova. E aí, na verdade, o que mais, assim, às vezes me desequilibrava, né, às vezes era o nervosismo, né. Mas aí, com o tempo, assim, de experiência, né, eu cheguei nessa prova, assim, bem mais tranquilo. Então, essa prova foi pela manhã, né. Então, cheguei cedo no local de prova. Então, não fiquei assim naquele desespero, assim, tem alguma coisa que eu não vi, ficar ali revisando ali na hora da prova. Não, o que eu tinha para estudar, eu já estudei, não adianta ficar tentando
e Coisa de última decorar hora, um né? assunto, ver coisas de última hora, que isso aí só deixa, às vezes, a gente mais Mais desesperado, nervoso e nervoso na hora ansioso. da prova. E aí, às vezes, tu acaba esquecendo que tu já tinha estudado. Então, tipo, eu tentei descansar, né? Um dia antes, né? Descansei, dormi bem, na época a prova era de manhã. Cheguei super tranquilo lá no local de prova, então aqui no Amapá, como o pessoal da RST geralmente é sempre as mesmas pessoas, gente, super conhecido, assim, né? Quando vai fazer, né? Que é um nicho pequeno, né? São poucas pessoas. E aí chegou lá, conversei, ficou conversando, trocando ideia com o pessoal, né? E aí foi super tranquilo, né? Quando comecei a prova, a primeira coisa que eu fiz, não teve prova discursiva, foi só prova objetiva, mas apesar que a prova objetiva foi pesada, porque só de língua portuguesa eram 25 questões e Da FGV. FGV, né? FGV. Então, o que mais me preocupava era essas 25 questões de FGV. Parte específica, assim, eu já me garantia, na verdade foi um conteúdo muito extenso. Eu acho que dos cargos de TI, a área de segurança era os que tinham os conteúdos mais extensos da prova. Então, assim, foi complicado, tinha muita coisa para estudar. Mas o que me preocupava mesmo era as 25 questões da FGV, porque quando eu fazia a prova da FGV, eu só me lascava em língua portuguesa. Então, Você e a torcida do Flamengo, meu amigo. é, então assim, o que estava me preocupando era essas 25 questões da FGV. E assim, eu particularmente eu não dei muita atenção assim para ficar estudando assim gramática, né? Eu para a prova de língua portuguesa lá da FGV, eu praticamente fazia só resolução de questão. Só resolvia a questão, porque às vezes a gente perde tanto tempo estudando gramática, chega lá não é nada disso que vem na prova, é um negócio lá surreal. Então, assim, quando eu comecei a prova, dei aquela folheada básica, né, para ver ali o que de Questões conteúdo fáceis. ali que eu achei fácil, né? Aí eu já ia mapeando, né? Geralmente eu começava ali pelo conteúdo específico, né? E ia verificando ali as questões mais simples, né? Aí eu, particularmente, eu deixei a língua portuguesa para depois. Porque a língua portuguesa era muitos textos, era 25 questões, e eu sabia que aquilo ali ia me cansar se eu começasse por lá. Então comecei ali resolvendo as questões mais simples, né? Que eu já sabia as respostas. Acho que algumas questões ali que eu ficava em dúvida, né? Entre duas alternativas ali, tentei utilizar, né, a técnica do chute. A técnica do chute lá também é bem interessante, porque às vezes quando você apesar de você não saber especificamente qual é a resposta, mas aí você já tem uma noção ali daquele conteúdo, né? Tu consegue fazer algumas eliminações. Então, acho que teve algumas duas questões que eu acertei, né, utilizando a técnica de chute, né, do específico. De língua portuguesa, eu acho que teve umas duas também que eu consegui. Às vezes ficava na dúvida ali entre duas, né, mas eu Aí tu acabei usava o destrinchando, padrão que mais ocorre para poder decidir. aí eu consegui, assim, destrinchar bacana, assim. Então, de língua portuguesa nessa prova, eu acredito que eu consegui fazer 20 questões. Então, assim, para mim, assim, a minha meta era conseguir fazer 15, era fazer 15. Mas eu consegui 20, assim, para mim assim, já foi Espetacular, maravilhoso. cara. Pô, fazer Espetacular. 20 questões, assim, de 25, assim, da FGV, assim, pô, É, e 80% de acerto, incrível. então, para mim, Sensacional. assim, foi maravilhoso, porque eu só me quiektava, só me arrebentava. Eu nunca fiz uma prova do FGV para conseguir tirar 80% assim, das questões. Então, Português. assim, aí foi ser bem tranquilo. Porém, quando eu saí da prova, né, assim, para mim foi, apesar de ter sido tranquila, né, eu não imaginava, né, que eu ficaria em primeiro, né? Não imaginava que eu seria aprovado. Talvez, assim, eu já imaginava que eu ficaria ali, talvez entre os cinco ali e tal, mas em primeiro, assim, não imaginava. Apesar de ter achado a prova tranquila, né? Mas eu não tinha ainda essa mentalidade, talvez, de ser em primeiro, mas fiz a prova, né? Fui lá e fui lá, Tá sem áudio. Isso, voltou o áudio. fui lá, né? Fiz a minha parte e o TJAP, na verdade, não era o único concurso que eu ia fazer. Então, esse ano eu estava mirando, né, nos próximos concursos que ia ter de tribunal. E aí o concurso do TJAP ele foi um dos primeiros, né, que apareceu, né? Que foi a prova logo no início do ano. Mas eu ia fazer outros concursos de tribunais. Só que graças a Deus, né, o primeiro tiro deu certo e eu acabei decidindo fazer as outras provas.
Maravilha. Vamos lá. Para a gente fechar aqui, caminhando aqui para o encerramento da nossa live, eu tenho duas perguntas, né? A primeira pergunta, para a gente finalizar, e a última, de fato, é a seguinte. A primeira é, o que você acha que a minha mentoria pode ter contribuído com a sua aprovação? E aí a segunda, você já pode responder as duas de bate-pronto, que o nosso tempo vai já bater. O que você pode dar de recado para o pessoal, né? Na verdade, assim, todo mundo que está na trajetória, quando você começa a comentar as coisas que você passou, um monte de gente começa a se identificar com a sua história, porque um monte de gente teve que acordar cedo, um monte de gente teve que começou a mirar num cargo mais baixo porque não acreditava que poderia fazer um cargo de analista e conseguir ser aprovado. Muita gente acreditava que eram cartas marcadas, como você falou, que achava no começo. Então, assim, o que a mentoria te ajudou e o que você pode deixar de recado para essa galera que está nos assistindo? Então, assim, a mentoria, na verdade, ela foi um norteador, assim, durante meus estudos, né? Então, eu, particularmente, para estudar, eu era um pouco perdido, né? Eu não sabia para qual caminho ir, ou às vezes ali tentando fazer vários concursos ao mesmo tempo. Então, assim, às vezes as pessoas pensam que, vou fazer uma mentoria ali, e às vezes eles têm a ideia de que o mentor ele vai fazer você ser aprovado, ele tem a obrigação de te fazer ser aprovado. Então, às vezes a pessoa chega assim, tá aqui, e aí eles acham que o mentor vai te fazer chegar lá. Só que não é bem assim, né? Eu acho que a mentoria, ela te ajuda, né? Ela te Sem orienta, dúvida. né? Qual caminho você seguir, por onde ir, tentar extrair o máximo, né, de você. Então, às vezes, você é uma pessoa muito esforçada, muito dedicada, muito inteligente, só que às vezes está perdido. Não sabe para onde ir, não sabe em que direção ir, não sabe em qual concurso focar, não sabe ali qual é o seu foco, né, o que fazer. Então, assim, a mentoria, particularmente, ela me ajudou muito nisso, né? A me orientar, né, para qual concurso ir, né, quais conteúdos estudar. Então, ter um trabalho mais direcionado por banca e tudo mais. Fora, né, esse processo do planejamento semanal, né, que é feito, né, individualizado, né, por cada pessoa. Então, esse planejamento, assim, semanal, quantidade de disciplinas que você tem que estudar, fazer esse equilíbrio, esse rodízio de disciplinas para que você não aconteça como aconteceu que eu fazia antes, né? Tentava matar uma disciplina toda e aí é quando eu voltava para ela, tinha esquecido tudo. E fora quando você tem uma pessoa para te cobrar, isso também é essencial. Então a gente sempre fazia nossos encontros ali no final de semana, né? E aí eu me sentia na obrigação de cumprir as minhas metas, porque eu ficava envergonhado de chegar lá no final de semana, não conseguia entregar lá a minha planilha ali preenchida, né, com meus ciclos de estudos ali preenchidos, e principalmente não consegui resolver uma quantidade boa de questões. Então, assim, essa cobrança, assim, também é algo, assim, essencial. Você ter alguém para te cobrar, porque você se sente na obrigação, né, de realizar suas tarefas. Então, a mentoria, assim, foi essencial nesse sentido, né, porque me dava um gás, né, falei, não, eu tenho que fazer as minhas metas, porque eu não quero passar vergonha no final de semana. Então, a mentoria, assim, é algo, assim, essencial em relação a isso, né, porque aí tu não está sozinho, né, tem alguém ali para estar direcionando, né. Então, assim, para mim, assim, foi essencial, assim, para minha aprovação, né, esse Maravilha. processo de mentoria. Aí a E a sua dica, né, mensagem para a galera? a dica que eu dou é para não desistirem, né, para você que hoje ainda está na luta, né, concurso público, mesmo sempre batendo na trave, não está conseguindo, mas assim, o segredo é não desistir, porque é difícil, né? É difícil, nem sempre a gente consegue passar no primeiro concurso que a gente faz, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. Às vezes demora, às vezes a gente fica pensando, mas aquele fulano ele passou, não estudou nem um ano, já passou, mas assim, é tudo no seu tempo. Então cada pessoa, vai ter ali o seu processo. Então, para alguns é mais rápido, para alguns demora mais, mas o ideal mesmo é não desistir, né? E principalmente, né, você colocar o estudo como prioridade.
é você colocar ele como prioridade na sua vida. A partir do momento que você faz isso, né, pode demorar, mas um dia a aprovação vem, e quando vem, às vezes eu achava que era brincadeira, mas quando vem, às vezes é uma atrás da outra, e aí às vezes você vai estar nessa indecisão, para qual lugar eu vou? E muitas vezes, isso acontece, muitas vezes aconteceu também comigo, e quando vem essas convocações, às vezes as etapas do concurso, né, se convocou no órgão tal, às vezes as etapas acontecem no mesmo dia para te ter tu fica nessa indecisão, pô, tu nem consegue ir lá no órgão tal e depois vai no órgão tal para te ter mais tempo ali para fazer a escolha. Então, às vezes as convocações elas acontecem no mesmo momento, às vezes é o mesmo período ali de etapa documental, e aí você tem que ficar ali nessa indecisão, que foi algo que aconteceu comigo. Quando eu fui convocado no TJRJ, o dia da minha entrega documental lá foi o dia dos meus exames médicos da SED aqui. Então, eu tive que tomar essa escolha bem cedo, assim. Então, é algo interessante. Então, para a gente que se esforça muito, né, quando o nosso dia chega, geralmente vem a assim. coisa mais. É uma realização assim incrível, né? Porque é seu. O que eu acho interessante dessa história do concurso é o seguinte: ninguém fez, foi você que fez. E Porque, vamos lá, a gente sabe que na vida tem muita coisa de você ter contatos, network, conhecer alguém, e alguém te ajuda numa coisa, te ajuda noutra, te apresenta uma pessoa, não sei o quê, mas o concurso é você, foi você que foi lá e construiu essa história. Por isso que eu acho esse negócio tão maravilhoso e é uma coisa que me cativa desde que eu comecei nessa brincadeira lá em 2008, né, na mentoria em 2017, justamente porque para mim, uma coisa espetacular saber que, de alguma forma, eu coloquei alguma contribuiçãozinha ali que ajudou essa pessoa a fazer com que a história de vida dela fosse modificada. Denis, meu amigo, eu quero te agradecer imensamente aí pelo bate-papo. Adorei nossa conversa. Você tem uma história, já te disse isso no começo, quando a gente começou, abriu aqui a sim, nossa live, né? Você tem uma história de vida espetacular. Eu espero que você continue a escrever capítulos cada vez mais grandiosos e tão ricos em ensinamentos e coisas para passar para outras pessoas. Não deixe de levar essa mensagem que você acabou de trazer aqui hoje nesse bate-papo nosso para outras pessoas, porque com certeza tem muita gente que está igual você estava lá no começo, isso. imaginando que concurso público era quase que uma loteria. Não, isso não é para mim, isso aí é para outras pessoas, alguém já decidiu quem vão ser os aprovados, cara, será que isso dá certo mesmo? Será que funciona? Funciona, você é uma prova viva disso. Como você falou, quando começa a acontecer, você vai plantando, plantando, plantando. Quando começa a acontecer, são vários que vêm de uma vez. Isso. Eu tenho uma mentorada que vou fazer uma live com ela, acho que ainda esse ano, e ela conseguiu, ao longo desses últimos 6 meses, 4 aprovações em concurso top. A menina estava estudando para o Banco Central, mas foi aprovada no Ministério do Planejamento, foi aprovada no CNJ, foi aprovada também no CNU, está para sair a aprovação dela no CNU, porque ela foi muito bem, e do Banco Central. Ó, 4 concursos de altíssimo só de nível. Ela alto vinha de nível. trajetória de não conseguir aprovações ou aprovações muito modestas para um cenário desse. Agora, como é que ela conseguiu isso? Plantou bem, né? A mentoria deu algum direcionamento para ela, a gente vai comentar isso no dia da nossa live, mas não é o único caso. Esse semestre eu tive vários mentorados, acho que você ainda está no meu grupo da mentoria, eu comento isso de forma reiterada nesse semestre. Muita gente foi aprovada em diversos concursos que não era o foco, a pessoa estava estudando para o concurso X, foi fazer a prova Y, que eu recomendo que sempre as pessoas façam, né? Vai fazer para treinar, para aplicar as técnicas, técnica de chute, o roteiro da prova, a técnica de respiração, para quando chegar o seu dia você está muito habilidoso no uso das ferramentas. E o pessoal tem sido aprovado com uma frequência que eu considero completamente singular em relação a que eu vejo por aí no mercado. Mas, enfim, muito obrigado mais uma vez pela Eu que disponibilidade, pelo agradeço. bate-papo incrível. Reitero minhas palavras iniciais. Foi um prazer imenso, foi uma satisfação absurda poder trabalhar contigo. Saiba que você tem aqui em mim um amigo sempre, sempre que for possível, que você precisar de alguma coisa, pode recorrer. Estou aqui com as portas abertas para ajudar você naquilo que me couber, naquilo que me for possível colaborar. Tá bom, meu amigo? Que agradeço. Foi vários anos, né, de jornada aí, mas graças a Deus aí com sua ajuda, né, com a ajuda de todos, né, toda a minha família,
conseguir, né, alcançar esse objetivo. E a mentoria aí foi essencial. É uma mentoria que é diferenciada, né? Quem faz sabe, né? Então, assim, eu agradeço muito mesmo, né, por todo esse direcionamento, né, os puxão de orelha aí, porque se não fosse por isso, né, a gente não estaria com essa mentalidade hoje. Mas obrigado, Incrível. muito obrigado mesmo. Eu não sei se farei algum outro concurso, né, mas caso pense, né, em fazer algum outro concurso, eu acho difícil, né, mas já tem a quem recorrer. Valeu, meu amigo. Eu agradeço demais, cara. Pessoal, muito obrigado Valeu. pela audiência, quem assistiu, quem for acompanhar esse vídeo depois pelo YouTube, muito obrigado pela audiência de vocês e espero que aquilo tudo que a gente comentou aqui sirva de alguma coisa, né, de inspiração ou de utilização prática mesmo no dia a dia de vocês aí, para vocês conseguirem chegar nos seus objetivos. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até mais. Valeu, Amém. amigo. Deus te Boa abençoe. noite.